Horse Brasil. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Horse Brasil. Aqui você encontra informações e novidades sobre o mundo dos cavalos. Velocidade e adrenalina fazem parte do programa de hoje. Tambor e baliza, dando continuidade à nossa série de reportagens de iniciação de potros nos 3 tambores. Você acompanha hoje 2 aulas inéditas com o campeão mundial de 3 tambores, André Coelho. O Horse Brasil está no ar. Na primeira aula de hoje vamos aprender como passar com o potro pela primeira vez no percurso. Confira. Olá, estou de volta aqui no Horse Brasil em mais uma aula de 3 tambores. Esses dias atrás abordamos os assuntos sobre círculo, sobre parada, virar, recuar, exercícios nos tambores com cone, exercício de 8. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a maneira que eu inicio meus potros no percurso de tambor. Essa potra é uma potra de 2 anos de idade, ela é potro futuro do ano que vem. Faz poucos dias que ela está aqui em casa, está mostrando uma evolução muito grande. Então a maneira que eu inicio meus potros no tambor é dessa maneira. Vou no trote, não gosto de fazer a redução a primeira vez que eu passo. E ponho o focinho para dentro na entrada do tambor, com a rédea de dentro, na direção do ombro de fora, como vocês estão vendo ali, para o cavalo ficar com o corpo dobrado, com as paletas levantadas. Tento fazer o menos movimento possível na rédea de fora, quero que o cavalo acompanhe o focinho dele usando a rédea de dentro. Cheguei a 2, 3 metros do tambor, levanto minha rédea de dentro na direção do ombro de fora, preparo o corpo do cavalo e faço a curva. Então vocês vejam que o exercício da primeira aula que eu passei para vocês, da segunda, da terceira, enfim, é sempre a mesma posição, não muda disso. Os exercícios com cone, com tambor, no 8 na baliza, rédea de dentro, na direção do ombro de fora para o cavalo pôr o focinho para dentro, dobrar o corpo e usar pouca rédea de fora para ele aprender a seguir o focinho sem você precisar fazer barreira alguma com a mão de fora. A primeira vez que eu vou passar um potro no percurso, eu gosto de impor uma certa responsabilidade para ele. Então já vou direto no trote. Porque se eu for ao passo, ele vai um pouco desligado, um pouco desatento do que é para fazer. Então eu gosto de pôr essa responsabilidade indo no trote para ele ficar com um compromisso maior em fazer a curva ali. E o movimento da mão é o mesmo que a gente fez nos exercícios anteriores. Levanta a rédea de dentro, na direção do ombro de fora para você arquear e preparar o corpo do cavalo para fazer a curva. E sempre auxiliando só na rédea de dentro, sem muito contato na rédea de fora, para o cavalo não aprender a ser guiado a vida toda, para ele ter mais liberdade de virar com uma mão na rédea, para o competidor poder usar a mão no pito da sela. Então vocês podem conferir nas imagens que eu entro um pouco mais aberto no tambor e saio fechado. Se eu entrar muito perto do tambor, o cavalo vai sair longe, desalinhado. Então eu quero que ele faça uma entrada com as paletas bem em pé, uma entrada aberta, para ele sair alinhado do tambor. Eu fico passando o potro no trote até eu perceber o que ele entendeu que eu quero. Que eu vire um tambor e vai para o próximo obstáculo. Não gosto de ficar passando repetidas vezes, 10, 15 vezes ao trote. Passo 3, 4 vezes ao trote, ele entendeu o que eu quero, tá ótimo, eu paro. Eu só vou começar a passar o potro no galope quando ele aprender bem a reduzir na entrada de cada tambor, mas isso é assunto para a próxima aula. Muito legal, hein? O André Coelho realmente é muito profissional, hein? No próximo bloco, dicas para ajudar no treinamento de seu potro e torná-lo um futuro campeão. Saber reduzir corretamente o animal quando chega no tambor e ajustar a posição correta do competidor na sela são fundamentais para uma boa apresentação. Veja só. Olá, estou de volta para mais uma aula que vocês puderam conferir na aula anterior sobre a maneira que eu passo e inicio meus potros no percurso de 3 tambores. Hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante nessa fase de iniciação de um potro, que é saber reduzir na entrada do tambor. É como se você estivesse dirigindo um carro numa estrada em linha reta. Se você não reduzir para fazer uma curva fechada, você vai passar reto e vai bater. É o mesmo caso do cavalo. Se o cavalo vier numa velocidade grande e não reduzir para fazer a curva na vira-tambor, ele vai passar reto perdendo segundos preciosos. E antes de a gente começar a falar sobre redução, eu vou falar sobre a posição do competidor. Quando você estiver na linha reta indo para o tambor, eu quero que você tire o peso das costas do cavalo. Se você estiver indo no trote, eu quero que você faça um trote elevado. Se você estiver no galope, eu quero que você faça a posição de jockey. Tira um pouco o peso das costas do cavalo e inclina o corpo. E quando você chegar no ponto de redução, você precisa sentar bem na sela, para o cavalo aprender com a linguagem do seu corpo onde ele tem que reduzir. E na hora da curva, o cavalo faz 70% com a força dos posteriores. Se você tiver na virada
Com o seu corpo para frente, ele vai se equilibrar todo na paleta e vai fazer aquela virada arrastada, aquela virada esparramada em volta do tambor. Agora, se o cavalo, você chegar na curva do tambor, com o seu corpo bem assentado, o cavalo vai ter mais equilíbrio para apoiar o posterior no chão e vai ter a frente leve para fazer a virada e entrar para a curva mais rápido. Quando você pedir para o cavalo reduzir, você vai sentar na sela e automaticamente você vai empurrar o estribo com o seu pé para baixo para você ficar bem encaixado na sela e não correr o risco de você ir com o seu corpo para frente. Se você não fizer força no estribo, seu pé vai fazer isso e seu corpo vai virar um pêndulo, vai para frente e vai para trás. Então, sempre quando for sentar, empurrar o estribo para baixo, seu corpo fica bem sentado na sela. Bom, depois dessas dicas aí, agora vamos ver aqui na prática a aula de redução, como é que eu faço, a distância que eu paro o tambor, a maneira melhor para cada cavalo reduzir e fazer a curva na virada. Essa é uma potra de 2 anos, acho que é um excelente exemplo para vocês terem noção de como é o trabalho feito desde o início do treinamento no tambor. Bom, o Ferreirinha vai mostrar agora o movimento da mão e de corpo dele, para fazer a égua fazer a redução da melhor maneira possível, sem muito contato na rédea. Ele está fazendo o trote elevado, tirando o peso das costas do cavalo. Primeiramente ele vai sentar na sela e depois vai falar ou e pegar na rédea. Vocês podem ver, desse ângulo foi perfeita a redução de uma potra de 2 anos. Ele não precisou ficar puxando e carregando ela. Ele só sentou bem na sela, tirou as folgas da rédea, a égua pôs o pé debaixo do corpo da maneira que a gente quer. Voltou a fazer o trote elevado, sem o peso nas costas. Ele vai sentar antes de pegar na rédea. Ótimo, é isso que a gente precisa. Para quando você for fazer uma passada rápida, você não tem que ficar puxando o cavalo para reduzir. Uma mão bem posicionada, posição de corpo muito boa, sentou. A outra não quis reduzir bem, quis reduzir já pensando em ir para frente. Então vamos reduzir, fazer o recuo, que ela tem que saber, que ela tem que chegar lá e pensar para trás. Nunca pode querer investir para cima do tambor. E a redução é um ponto muito importante antes de você passar os potros no galope. O cavalo tem que saber que ele tem que chegar lá e tem que diminuir a velocidade para fazer a virada. Senão, quando você for no galope, os potros não vão reduzir a velocidade, vão querer aumentar, porque é difícil eles fazerem uma curva fechada galopando e vai ser a hora que vão ter que ser carregado, puxado, forçado a fazer a curva. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta durante o treinamento, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, pelo meu telefone que está aparecendo embaixo na tela aí. Conto com vocês na próxima aula, que vai ser sobre já passar um potro galopando no percurso, sem redução, sem exercício, um potro mais evoluído. Até a próxima, um abraço para vocês aí.